Ou a É, gente é vai muito ser tranquilo. cancelado, ou as pessoas vão aplaudir a gente de pé, amor. Será Você que não elas tá vão bater na entendendo. nossa cara na rua? Eu não tô nem aí também. Tô aqui com o meu bom café. Você aí de casa que não sabe, essa é a Tiffany Paixão. A paixão da minha vida. É, querido. Quem vê pensa, né? Quem vê pensa. Não acredita, não, mas. Olha, mulher. A gente tava aqui batendo um papo antes de começar sobre nossos filhos. Pra quem não sabe, Tiffany é mãe de Daisy. E eu sou o pai de Tuffy. Em algum momento eu vou botar foto dos neném aqui. Acho que a gente tem até foto junto com os neném, né? Tem. Pega ela aí pra mostrar aqui pro nosso povo. Biscoito. Falou aí pra galera de casa. Falou. Oi, meu amor! Ela tá enorme. Olha a carinha dela. Pra você de casa que não sabe, a gente vai bater um papo hoje sobre religião e sobre fé. Mas de um jeito um pouco diferente do que você tá acostumado. Porque quando se trata de Leandro e Tiffany juntos, o buraco é mais embaixo. Queridos, eu acho que vocês não estão preparados para isso. Não estão preparados. E nesse meio aí que a gente acabou de perder uma figura muito importante, né? Entre todas as religiões. Tá? Porque esse homem, ele era, tipo, todas, não só no catolicismo. Nesse momento, acho que vale muito a pena a gente tocar nesse assunto. Eu tô muito feliz de estar aqui, tá? Obrigado pelo convite. Muito obrigado você por participar, menina. Que é um griteiro, a gente não tem muita coerência, nunca tivemos, não vai ser agora que a gente vai estar entregando alguma coerência pra vocês. Mas as coisas mudaram na nossa vida nos últimos, 5 anos que a gente se conhece e a gente, graças a Deus, evolui. Tem um lado que a gente não conta na internet, que a gente vai deixar em off. Claro que não. Tem coisa que a gente não vai contar aqui pra você. Um inchado, entendeu? Tipo assim, a gente quer manter o rostinho. A gente combinou de fazer esse bate-papo, a gente tá gravando de manhã cedo, hoje é domingo. E a gente tá gravando de manhã cedo, porque eu falei assim, vamos gravar antes do almoço, que a gente tá mais arisca. Porque se bate do almoço, a gente já fica amorzinho. A gente fica quietinha. Não. Eu não gosto dessa vibe. Né? É por isso que eu tô assim, com essa cara assim. E vocês que lutem aí do outro lado, né? Que assim, pra nós é problema zero. Mas eu já vou começar com um porradão no teu peito. Porque é algo que a gente conversa muito. Inclusive a gente faz muita piada. Ao decorrer do bate-papo que vocês vão entender que a gente faz muita piada. Porque Tiffany é de uma religião, eu acredito em outra coisa. E depois tem outra pessoa. É um bolo doido o nosso ciclo de amigos. Assim, cada um acredita num troço, todo mundo vive em união. Eu quero saber da Tiffany, o que é fé pra você? Então, só uma introduçãozinha pra muitas pessoas que não sabem. Eu era católica e eu acabei mudando de religião. Hoje em dia eu sou evangélica. E eu gosto dessa vibe quando eu falo que eu sou evangélica, porque daí o povo já olha pra mim e fala assim, não sei se eu gosto muito. Só você vê que a reputação do evangélico não tá muito boa, né, gata? E aí, cara, fé pra mim, mudando as religiões e tudo, fé pra mim vem muito de você acreditar em algo que você nunca viu, né? Alguém que você nunca viu e ser muito devoto a isso, né? Porque você realmente acredita que aquele alguém, que alguma coisa pode fazer coisas por você que ninguém na Terra vai fazer. Ninguém aqui vai fazer. Ninguém, nem você mesmo, coisas impossíveis acontecendo na sua vida, nem você mesmo é capaz de fazer. Então você realmente acredita que existe uma força muito maior que pode fazer isso por você. Então isso pra mim é fé. É acreditar naquilo que a gente nunca viu. A gente acredita. A gente acredita que aquela pessoa, ou algo ama a gente infinitamente e é capaz de fazer tudo pela gente. E aí, com esse acreditar que alguém ama a gente nesse ponto, ou fez tudo que fez pela gente, a gente meio que fica devoto. Né? A gente põe o nosso amor, a nossa energia, a gente tira um tempo do nosso dia para agradecer, e vem a devoção automaticamente com o acreditar. Então isso pra mim é fé. Então isso pra mim, só já deixar bem emblemático aqui, onde a gente começar o vídeo, isso pra mim é o que importa. Foi até uma coisa que você falou, eu sou de uma religião, Leandro de outra, nossas amigas, todo mundo misturado, a gente se dá todo mundo bem, porque a gente respeita a religião de cada um. E cara, acredita no que você quiser, amor. Contanto que você acredite que vai dar certo, é isso aí que vale.
não conta pra mim esse negócio de religião. Pra você, por exemplo, você acha que a fé tem que sempre estar ligada a uma religião específica? E a gente sabe que existem mais de 2.000 religiões no mundo, né? Não é só o cristianismo, não é só o judaísmo, não é só o islamismo, né? Os muçulmanos, enfim, nós temos muitas religiões desde que mundo é mundo. Existe uma confusão para algumas pessoas, e algumas pessoas defendem isso de maneira muito ferrenha, que é: fé tem que estar ligada à religião. Só é uma pessoa de fé quem está dentro da igreja, só é uma pessoa de fé quem está dentro do templo. Você acredita nisso ou para você é de outra maneira? Como você vê essa questão relacionada da fé com a igreja? É muito legal você ter feito essa pergunta, porque esses dias eu vi um vídeo, e eu até repostei esse vídeo, que fala muito sobre: eu não tenho que ir para a igreja, tipo, eu não tenho que provar que eu estou em Cristo indo para a igreja, né? Religião não significa que você tem fé. Tem muita gente que está lá dentro da igreja, que vai lá, escuta a palavra, pegou o beco, amor. Então, assim, tem outra coisa muito legal, que foi até o próprio Papa que falou, é melhor ser ateu do que ser cristão hipócrita. Meu anjo. Aí ficou uma tricona pra você aí, meu anjo. Deixa eu te contar uma coisa. Ele tá errado? Não. Inclusive, acho pouquíssimas vezes que ele errou, tá? É a verdade, né? Não adianta tu ir lá na igreja, fingir que tu tá ouvindo a palavra. Tem uma coisa que você me fala que é muito real. Quem assiste a gente não dorme, amor. Mulher. Não é? Nos últimos anos, então, inclusive, não tem dormido, não. Querido, não. Então, sim, ele sabe o que a gente tá fazendo. Não adianta nós passar uma hora na igreja e nós chegar lá fora e nós fazer tudo errado. Não adianta. Porque ele sabe o que a gente tá fazendo. Então, jamais ser de Deus, crer em Deus, ter fé, significa que você tá na igreja. Significa que você tem que ter uma religião. Até porque eu acho que muitas pessoas meio que, por essa ideia, por essa linha de raciocínio, de eu tenho que estar na igreja para poder acreditar em Deus, muitas pessoas acabam de desacreditar em Deus. É um cara lá, whatever. Mas assim, chega na verdade, você não precisa da igreja. Você pegar um minutinho do teu quarto, sentado, conversando com ele, você não precisa mais. Você é o teu templo, você é a sua igreja, né? Se você tem uma relação com Deus, você não precisa da instituição pra se provar pras pessoas. Eu me lembro, Tiffany, que eu ia, quando mais jovem, mais moçoilo, quando eu era criança, adolescente, eu ia pra igreja católica com os meus pais, avós, tios, enfim, minha família é católica. Cresci, fui criado dentro da igreja. E eu lembro que a gente ia pra igreja e tudo mais, e tinham alguns amigos e colegas em volta, mais velhos e tal, eu me lembro, iam pra igreja, assim, religiosamente toda semana, todo domingo ou sábado à noite, tava lá na igreja, eu ia na missa, fazia o que tinha pra fazer, comungava. E aí, menina, passava a semana fazendo inferno na vida das pessoas. Mas um inferno na vida das pessoas. Era a língua que não cabia na boca, era uma reparação, ia pra dentro da igreja pra falar da roupa do outro. E eu falava assim, é isso mesmo que você veio fazer aqui, meu anjo? Obviamente, na época eu não tinha entendimento de nada. Na verdade, quando a gente é criança e adolescente, a gente não tem muito entendimento de fé e religião dessa maneira como na forma adulta. A gente acompanha os nossos pais, a gente acompanha a nossa família, né? A gente vem entender a importância da fé na nossa vida mais velho, quando faz sentido pra algumas pessoas, pra outras não fazem também. E você aí na sua casa, ó, tá tudo bem, tá? Se pra você fé e religião não faz sentido... Ó, explodiu tudo aqui, gente! Explodiu! É pra dizer que tá tudo certo. Que tá tudo bem, Tá tudo bem. E aí eu fico pensando hoje, olhando pra trás nessas coisas, porque eu tenho memórias muito vivas dessas pessoas. Sei quem são, eu sei quem são vocês, hein? Mas aí eu trago pra você isso aqui mesmo. E é muito legal porque vai muito de encontro com o que você falou, que é essa questão do... Não é porque você está na igreja que significa que você é uma pessoa de fé, uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. A gente tem que lembrar, e aí falando especificamente do cristianismo e da Bíblia, que a Bíblia prega amor, compaixão e caridade, hein? É amor ao próximo, hein? Agora você entregou o que a gente estava esperando em casa, meu amor. Agora porque se você tá indo pra igreja pra dar close ou só pra fazer bonito no seu ciclo social, deixa eu te contar uma coisa aqui que se ninguém te contou, chá revelação aqui agora. A salvação é individual, hein? Na hora de passar no portão. É muito doido isso. As pessoas têm uma visão muito deturpada disso, né? As pessoas são seletivas. Tá? Hoje em dia, dentro da convivência e tudo mais, as pessoas são seletivas. Elas escolhem
qual que é o pecado, assim, que vai dar certo e o que não vai, entendeu? Eles estão seletivos. Mesmo que, como você falou, voltando pro cristianismo, mesmo que na Bíblia fala pra você não julgar, as pessoas julgam. E as pessoas acham que elas... Mas aí as pessoas acham que elas que vão mandar quem que vai postar o que vai postar. Exatamente. E aí, cara, eu vou te falar que eu acho que eu já passei da fase da revolta. Eu sou mais... Você teve a fase da revolta? Eu tive. Conta pra gente da fase da revolta. Cara, você vai na igreja e você fica assim, cara, não é possível que o Deus, que eu chego em casa, eu converso com ele todo dia, que é um cara massa, seja essa pessoa de tanto ódio, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Não bate com o que eu sinto. Não, eu acho que não tem alguma coisa errada com Deus que vive comigo, dentro de mim, rezando aqui comigo. Tem alguma coisa errada, mas não é ele. E eu também acho que não sou eu. E daí nós vamos procurar, né? E aí, cara, inclusive, eu tava bem próxima de você, foi aquele mês que a gente passou junto, que eu tava trabalhando aí. Foi um mês que eu tava falando assim, gente, eu preciso entender, porque eu não bate. E eu comecei a frequentar várias igrejas, vários templos, entender. Até que eu cheguei na minha igreja. Eu não defendo igreja não, tá? Mas eu cheguei na minha igreja e a vibe era assim. Bem real. Vem todo mundo, Jesus ama todo mundo, a tua conta tu acerta com ele. Vambora. Menino, eu fizesse a igreja que eu gostei. Porque é verdade, gente. A nossa conta, que nem o Leandro falou, é individual, amor. Na hora do portão abrir, não vai você e o grupo inteiro não, amor. Esquece isso. Vai ficar a galera pra trás e tu que vai estar lá. Aí a conta, ó, é tua, meu anjo. É que tem um pessoal que acha que vai subir, né? São as pessoas que têm certeza. Que falam assim, eu vou. Eu falo assim, gente, eu queria ter essa certeza. Pra eu não ter que falar o tempo todo, gente, eu tô pecando. Porque, cara, aí é onde vem a hipocrisia do cristão, né? Que aí você fala assim, gente, vocês estão lendo aqui. Como é que faz? Volta aquele ponto lá, né? De precisar de Deus, estar na igreja. Mas vocês estão lendo. Vocês acreditam no... Seja, os amigos têm um Alcorão, é Alcorão, né? É isso. E a gente usa a Bíblia. E aí eu falo, cara, mas tá, você é tão lendo. E tá fazendo tudo errado. E ainda falando mal dos outros. Eu conheço gente que é de fora da igreja e faz muito melhor para a humanidade e para a comunidade do que pessoas de dentro da igreja. Falo de Deus aqui porque eu sou uma pessoa deísta, acredito em Deus, mas não tenho religião. Tiffany sabe disso, eu sou uma pessoa meio que circula, dou uma circulada na espiritualidade. Mas acredito em Deus, entendeu? E então eu falo de Deus com o Tiffany de uma maneira muito direta e é porque eu acredito, ela acredita, então o nosso papo faz sentido pra gente. Então se ressoa aí pra você, ó, tudo certo. Se explodir aqui de novo... Ia explodir, se eu fizesse legal ia explodir de novo. Eu ia explodir de novo. Mas eu vejo que muitas pessoas, a gente vê Deus em muitas pessoas de fora da igreja, que não tem relação nenhuma com a igreja. Eu tenho um amigo, você conhece esse amigo, mas não vou expor ela aqui agora não. Depois eu marco pra frente, eu exponho ela. Que ele é ateu. Tá? Ele é ateu mesmo, assumido e tudo mais. O que esse cara faz de caridade, o que ele ajuda as pessoas, só porque ele tem um coração bom mesmo, não tá escrito. Aí eu olho pra essa mona e falo assim, olha, tem mais Deus dentro dela do que o povo de dentro da igreja. E a bicha nem sabe, mulher. Nem... Exato, e ela não tá nem ciente, mas tá bom. É pessoa do coração bom e tá fazendo bem pras pessoas, tá tudo certo. Deixa ele continuar fazendo bem pras pessoas. Quem tá vendo não tá dormindo. E aí ele tá assim, tá ok. Olha o tanto que essa pessoa tá fazendo de bem pro outro. Não deveria incomodar a gente essas coisas, né? Não, mas deixa eu te falar, tem um pastor, eu não consigo lembrar o nome dele todo, mas o nome dele é Caio. E eu sigo ele, eu adoro ele, cara, é muito sensacional. E ele fala assim, cara, Jesus, Deus, eles são massa, velho. Muito massa. Sabe quem estraga? O clube. A fanbase é babado, menina. Cara, voltando àquela parte que eu tava te falando, que assim, o que é que a minha revolta foi isso. Falei assim, cara, não é possível. Tem que ter alguma coisa errada. E aí eu comecei a ir na igreja que eu frequento hoje. Eu acho que a igreja, pra gente, ela tem que ser nada mais, nada menos que um lugar onde você se sente bem. Porque pra você adorar a alguém ou algo, você tem que se sentir bem. Então, assim, seja na igreja, no templo, no terreiro, onde você quiser, amor. É verdade, amigo. Você chega lá, onde você quiser. Esteja, olha. Ai, explodiu. Explodiu. Então, nesse lugar que eu fui, me senti bem pra caramba, velho. Não tinha esse negócio de... Você acredita que uma vez eu fui numa igreja e o padre teve coragem de olhar pra mim? E pra igreja inteira e falar assim, quem tem tatuagem vai pro inferno. A igreja toda dia com tatuagem. Amiga, se a gente for levar a ferro e fogo essas coisas da Bíblia, por exemplo, porque há interpretações, né? Quem usa diferentes tipos de tecido
não vai pro céu. Se você come de porco, não vai pro céu. Você tá cobiçando a pessoa na rua? Não vai pro céu. Atenção pra você que tá casado, tá dormindo na mesma cama sem procriar, hein? Ei! Também. E você que fez coisinha bobiça antes do casamento? Aí também já não deu pra você. Então, assim, é muito seletivo, né? As pessoas só fazem o que convém pra elas, né? Ela pega os quotezinhos da Bíblia, os trechinhos da Bíblia que convém pra ela. É exato, ela esquece que tem um livro todo, entendeu? Oxi. Ela pega 2 pedaços, põe lá e fala assim, essa aqui que é a verdade, que vocês não estão sabendo. Aí a pessoa vai ler e fala assim, oxi, não, tu também tá errado, vambora. Aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu entendi que, tipo assim, só que vem naquele processo, né? Tipo assim, eu não quero botar meu pé aí, porque eu sou católica, cara. Vivi na igreja católica, não dá. Volta aquele negócio de religião, é muito cultural, isso nosso, principalmente a gente brasileiro, né? A avó pegava a gente no domingo, vai todo mundo pra igreja. Não, vai sim, não tem escolha, vai pra igreja sim. E aí a gente ia, então vira aquela coisa meio que cultural mesmo, né? Então quando a gente pensa em ir pra outra religião, a gente fala, meu Deus, vou matar a voinha no Brasil. Voinha vai ter um infarto. Eu achei muito interessante, uma coisa que me pegou muito foi assim, a gente pode ser, pra quem acredita em Deus, tá, gente? Vale essa coisa nos deuses que vocês quiserem também. Uma coisa que me pegou assim, ele te ama, Deus te ama. E às vezes fala assim, tá doido? Não me ama não, eu sou muito doida. Eu faço muita merda. Não dá não. E aí foi aí que me chamou a atenção. Eu tinha pego Daisy. A menina chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou te contar um negócio, mas é uma coisa bem assim, bem simplória. Você ama sua cachorra? Eu falei, infinitamente. Assim, o amor da minha vida, o que é isso? É o mais ela que eu me amo. Aí ela falou assim, vou te falar uma coisa. Tu daria tua cachorra em sacrifício pra um monte de gente doida? Eu falei, não. Aí eu vou ficar te devendo. Aí, no caso, eu tô indo pra rua, eu tô indo embora. Ela falou assim, não, olha, imagina o que é que Deus fez por você. Ele deu o filho dele em sacrifício pra remover o pecado do mundo. Isso é o tanto que ele te ama. Aí, amor, ele me ama de verdade. E aí eu comecei a ir pra igreja. E assim, da igreja... Não, cara, sabe por quê? Sabe onde é que eu me sinto mais conectada com Deus? Quando eu tô sentada na minha cama. Tipo, eu e ele não conversa, não bate-papo, falando, tá certo? Eu sei que não tá, mas se tu puder me ajudar aqui, assim que eu me sinto mais conectada com ele. Sentada na igreja não, amor, tem 300 pessoas lá, todo mundo cantando, tem 300 coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tá todo mundo invocando a Deus ali. Se tu é do Urbana, todo mundo lá na roda, todo mundo invocando a Deus. Amor, todo mundo ali não vai, mas é um momento que a gente tem com ele, só a gente e ele nesse bate-papo, é o que conta pra gente. Não tem nada a ver com a igreja, não. É verdade. Toda vez que eu tenho uma relação um pouco difícil com a religião hoje em dia, não é segredo pra ninguém, não é segredo pra você, eu falo isso abertamente com os nossos amigos, enfim, no meu ciclo, porque existem algumas questões da igreja que vão contra o que eu acredito. E uma delas é essa monetização absurda que as igrejas fazem em cima dos fiéis. E a gente sabe que em algum momento as igrejas deixaram de ser um lugar para servir a Deus, ou então até mesmo para ter o seu momento de fé, de templo, estabelecimento, para virar um lugar de comércio, poder e dinheiro. O que você acha disso? Eu não acredito. Acabou com o meu rímel. Voltando à sua pergunta sobre a monetização da igreja e tudo mais. Cara, isso pra mim é muito surreal, porque, volto a falar, se você for pegar realmente esse negócio, essa questão de dinheiro e tudo mais, você vai ver que é mais centralizada na igreja evangélica, né? A igreja católica, porque ele já tem aqueles ouros e tudo mais. Mas eu vou te falar uma coisa. Não sei se você chegou a ver a cama onde o Papa morreu. Ele fez voto de pobreza, né, amor? Você sabe, né? Não aceitou o salário que era mais de $100 mil no ano. Quando ele morreu, ele tinha 3 trocadinhos na conta dele, porque ele fez voto de pobreza de verdade. Ele foi o que seguiu o que a Bíblia diz. Olha! Deixou de usar roupa babadeira, né? Os troços lá e tudo mais. Ele realmente foi um exemplo. Ele foi, assim, 10 de 10. A pessoa que simbolizou para todas as religiões. Não foi só o catolicismo, foi todas. Você vê isso que ressoa na igreja evangélica também? Para algumas pessoas. Porque eu sei que a pessoa da evangélica é bem contra o papado e tudo mais. Mas aí é que tá. Se você for contra o papado e você for contra o Papa Francisco, isso é muito errado. Porque o cara viveu, literalmente, o que tá na Bíblia. Ele viveu o que tá lá. Isso, pra mim, é muito doido, porque na Bíblia fala, tipo assim, gente, da onde vocês tiraram que pastor tem que andar de Lamborghini, Louis Vuitton, Gucci, e tá incentivando a população a comprar. Não, você precisa estar com isso.
Gente, nunca existiu isso. Vocês já pararam... Vocês sabem o que é muito doido pra mim? Vocês já pararam pra pensar como... Vocês realmente leram a parte onde fala como Jesus viveu? Porque pra mim não entra na minha cabeça que as pessoas realmente tenham lido e tenham vivido. Pra vocês, eu fico chocada. Eu vou te falar que eu fico chocada. Principalmente agora, tendo mais conhecimento da palavra, eu fico muito chocada. Porque daí eu vejo que realmente o cristão é hipócrita. E tem muito charlatão lá fora. Cara, tem um pessoal que fala assim, dá a chave do seu carro, dá a chave da sua casa. O pessoal dá a casa, carro, todo o dinheiro em troca de um suposto lugar no céu. Tem gente vendendo, gente, é um absurdo. Eu sei que parece até piada, sketch ruim de comédia. Tem gente vendendo madeira na internet, na televisão, falando que é a madeira da Arca de Noé. Tem gente vendendo roda, gente, eu não tô brincando, pneu. Na internet falando que é não sei quem da Bíblia, de uma passagem da Bíblia. Gente, e você sabe o que é pior? Pra tirar dinheiro dos pobres coitados que estão lá se matando de trabalhar, ainda mais na situação do Brasil do jeito que tá, do jeito que sempre foi, na verdade, né? Uma galera vive em miséria. E você sabe o que é pior? O trabalhador, que trabalha o mês todinho, ele vai lá e compra. Usa da fé do coitado. Porque a única coisa que às vezes as pessoas de baixa renda têm, amiga, é fé. Eles acreditam tanto que aquilo ali pode salvar eles ou pode melhorar a vida deles, que eles se apegam naquilo ali tanto. E eu acho isso tão problemático quando a igreja faz isso com o pessoal que é mais carente mesmo, porque às vezes você não ajuda em nada a pessoa e ainda destrói o pouco que ela tem por conta de dinheiro. Cara, tem igrejas no Brasil, eu não vou citar, porque praticamente quem assiste a gente sabe de quais são. Faz uma fogueira pra você botar as coisas lá dentro. Que isso, gente? E quando eu falo fogueira pra botar as coisas lá dentro, não é conta não, tá, gente? É bens mesmo. É os bens mesmo. Carro, chave de casa, realmente, igual o Leandro falou, roupa, dinheiro, pessoas que trabalham, às vezes não tem dinheiro pra pagar, onde mora. E a igreja incentiva, no momento que me faz, é o momento que eu falo, tipo assim, a gente se questiona sobre a nossa religião por conta da igreja. Que a igreja começa a falar esse tipo de coisa e a gente faz assim, eu tenho que dar? Então, peraí, se eu não der, eu não tô seguindo a Jesus? Jesus não tá comigo? E aí você começa a se questionar. E, cara, não é assim. Eu acho realmente... Fale, mulher, venha. Não tinha que ter... Cara, eu sou muito assim com essa coisa de religião. Que eu acho que realmente o homem criou isso pra meio que, tipo, separar as pessoas. Isso pegar o seu benefício em cima de outro. E, tipo, esconder os seus pecados, entendeu? Poder julgar o outro, falar do pecado do outro, mas não falar do seu. Isso me mata, não dá. Aí a gente entra em outro assunto, que é a questão de controle de massas, poder, né? A igreja, em algum momento, a igreja veio com esse plano de fundo aí, bem problemático, né? Que é quando eu falei pra você, que às vezes a igreja parou de ser um lugar de fé pra ser um lugar de poder, né? Eu acho que a igreja hoje representa muito poder. Por exemplo, no Brasil, a gente tem bancada evangélica dentro do Congresso. Gente, o Estado era pra ser laico. Não era pra ter igreja nenhuma. Não era pra ter religião nenhuma. Não tô falando só da cristã, não. Eu tô falando, não era pra ter religião nenhuma envolvida na decisão de vida das pessoas. Quer dizer, então, que, por exemplo, uma pessoa que é judeu no Brasil, por exemplo, ele tem que seguir as normas cristãs, porque a bancada evangélica tá botando lei relacionada à religião num país que era suposto ser laico na Constituição. Aí fica muito difícil pra mim. Gente, religião não tinha que estar envolvida na política. Ponto final. Em nenhum lugar. Sim, cara, é muito interessante você falar isso, porque você vê que a galera vai ali, da religião, põe lá na bancada e, tipo, as pessoas dão opiniões baseado na Bíblia, num tempo que a gente não vive mais. Vale lembrar que hoje a gente a gente já passou dos 7 bilhões de pessoas no mundo. Naquela época não era 7 bilhões de pessoas, não. Recordar que era um grupo aqui, e daquele grupo ali foi saindo outro grupo, para que os cristãos que estão vendo esse vídeo aqui vai cair duro agora. Cristão em todo mundo. Gente, para de querer viver no Antigo Testamento, pelo amor de Deus. Vocês estão ficando doidos. Isso me mata. Não dá. Sabe por quê? Vai na lógica, gente. Não deu merda na hora de ler? Vai na lógica. O Antigo Testamento fala da vinda de Jesus. Tá? Só uma coisa aqui da Bíblia. Volta pra parte cristã. Fala da vinda de Jesus. Jesus veio! O que vocês estão vivendo lá ainda, gente? Não entra na minha cabeça das pessoas querer, sabe, fazer um movimento de não sei o que, de ódio, não sei o que. Gente, isso tá tudo lá atrás.
Jesus veio para botar um ponto final nisso aí. E aí é onde vem, cara, por que vocês estragam tanto se vocês não sabem o que vocês estão fazendo? É doutrina, né? Porque as pessoas não se questionam. E aí a gente tem um... Meu Deus, como eu vou falar isso sem ser cancelado agora, hein? Você vai falar, porque eu já falei tudo que você tinha que falar pra ser cancelado aqui. Infelizmente, existe uma questão de pessoas muito carentes que estão envolvidas com a religião, que não têm entendimento de vida, às vezes não têm letramento, e aí vivem essa doutrina de um pastor, sei lá, um padre, uma pessoa que é um representante da igreja vai lá, ele faz uma leitura do livro sagrado, passa a visão dele para aquelas pessoas que às vezes não têm letramento, então elas acreditam naquilo de maneira absoluta. E doutrina é isso, né? A pessoa não se questiona, não sabe o que está acontecendo. Às vezes a pessoa tá ali do boca a boca, nunca passou um dedo no livro sagrado. Nunca, o olho não passou. E aí fica acreditando em tudo que escuta, não tem senso crítico. Mas também é muito difícil falar em senso crítico com um pessoal tão carente. Sim, e é isso que muita gente não entende, viu? Olha aí, não é pra envolver política, hein? Nem Estado, mas eu vou falar pra você. A gente tem muita coisa errada hoje, você fica apontando, porque fulano, votou em fulano, fulano, deixa eu contar um negócio pra vocês. Vocês ficam julgando uma galera aí, que eu posso falar que eu sou de Pernambuco. A gente tem um interior lá, meu amor, que veio ter luz esses dias pra cá. Uma galera que não tem conhecimento de nada. De nada. E sabe o que é que isso é bom pra charlatão? Pra gente que vai usar o nome de Deus, de deuses, isso aí é um poço de dinheiro. Claro que é. Aí vai fazer exatamente o que o Leandro falou. As pessoas vão dando, tirando da onde não tem. E a galera vai lá, velho, faz umas coisas que é assim, e uma lavagem mesmo assim na cabeça, que eu fico, gente, o que é isso? Perde, aí é onde que vem que perde o significado de você estar na igreja. Porque as pessoas dizem assim, você estar na igreja não tem mais aquele valor que tinha como antigamente. Hoje em dia a gente vê... Como é que a gente tirou o véu da viúva, né? Porque hoje em dia a gente tá sabendo o que vocês estão aprontando. Por falar nisso, vou deixar... Não é, porque no passado ninguém questionava como a gente questiona hoje em dia, não. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vou falar um negócio pra você. Então vocês estão em casa, vou deixar o incógnito pra depois vocês verem. Vê aí o que o Papa deixou escrito lá, que só acharam 3 páginas do negócio da carta que ele deixou. Que ele tá mandando sair uma galera lá de dentro, hein? Será que ele vai passar a faca no pessoal? O catolicismo teve esse período de um grande mentor lá dentro, né? Que foi o Francisco. Esse homem, ele quebrou barreira que não tinha cristão esperando, não. Vocês não estavam esperando pra ouvir a verdade que ele tinha pra falar pra vocês. E tem gente que ainda não entendeu, viu? Não, amor. Você vê honesto com você. Tem muitas mensagens ali que são de reflexão mesmo e a galera não entende, não. É pra ateu, pra não ateu. Coisas de humanidade, comunidade e senso comum, sabe? E a gente tá falando bastante de cristão aqui, né? Católico, evangélico, lá. Mas eu vou te contar uma história que eu acho que você vai lembrar. De um que era Umbanda, tinha um terreiro, ele só esperava o dinheiro cair na conta. Lembrei. Menina, isso aí é babado, porque obviamente a gente tem que deixar claro aqui que a gente tá focando em falar sobre cristãos, igrejas cristãs, e daí a gente tá falando de catolicismo e protestantes, mas toda religião tem gente boa e tem gente ruim. Toda religião tem gente que se aproveita das pessoas. Toda religião tem gente que vale a pena e gente que não vale a pena. Esse caso específico que você tá falando, eu demorei a buscar na memória agora, porque foi tão no passado, mas é verdade. Tinha um desquerido por aí que fingia que trabalhava e só recebia o dinheirinho na conta. Toda semana tava chegando lá o dinheiro dele. E era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Se a gente tivesse trabalhado no terreiro, nós tínhamos feito o mesmo jeito que ele. Oxe. Ele tava, mas nós não temos caráter, né, gato? Não, meu amor, isso aí eu nem durmo se eu fizer um transo desse. A gente, com pouca coisa, a gente não consegue dormir. Mas é engraçado, é muito bom você lembrar disso, sobre essa questão de que todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. A gente tem que prestar atenção e se questionar, né, gente? Quando a gente não se questiona, tudo vira doutrina. E aí, pensando em igreja mesmo, só na instituição igreja, eu sei que tem muitos problemas, assim, incontáveis problemas. Mas você, Tiffany, acredita que a igreja, instituição, não tô falando de fé, tá? Não tô falando de sentir. Instituição igreja tem algo bom pra oferecer às pessoas? Pra ser sincera, eu acho que agora que a gente encerrou esse legado dele, me deixa um pouco, assim, a questionar se a igreja realmente
tem algo de bom para oferecer para as pessoas. Hoje em dia tá tudo, não tem como eu falar que tem muita corrupção dentro da igreja, e todas as igrejas. Minha filha, a igreja católica roubou babado. É você que eu acabou de falar, né? Tem isso aí é o novo bom negócio. Abre uma igreja, não paga taxa, o pessoal usa pra lavar dinheiro. A igreja evangélica é babado. Aí você olha, tem um pastor assim, andando com a Lamborghini, meu amor, eles vivem. Eles vivem vida de assim... O teu dinheiro aí, você que... O teu dinheiro, amor. O dinheiro que tu tá trabalhando. Amor, você que tá aí na Pindaíba, teu pastor tá lá andando de carro importado com mansão em Alphaville. Presta atenção como é que teu pastor tá vivendo. Porque daí tu me fala assim, porque Deus que deu essas coisas pra ele? Foi você que deu, foi Deus não. Foi teu dinheiro. Mas sabe o que eu quero compartilhar com você dessa ideia de igreja, o que ela ainda pode oferecer para as pessoas e pensar em como instituição? Eu penso que às vezes, porque a igreja tem um papel muito importante na hora da dor e na hora da comunidade. Por exemplo, quando a gente está passando momentos de crise, quando a gente está passando momentos, e aí individuais ou em coletivo, por exemplo, a igreja tem um bom papel. Porque ela dá uma segurada no emocional das pessoas, sabe? Ela ampara as pessoas em algum momento. Então, talvez este seja um ponto que a igreja ainda desempenha de um lado bom. E aqui eu estou excluindo, claro, todos os aproveitamentos que a igreja possa fazer das dores das pessoas e também das fragilidades das pessoas, né? Vamos ser bem honestos aqui. Tô pensando tentando encontrar uma razão pra gente conversar aqui de um ponto positivo da igreja. Então, eu acho que essa questão de comunidade é muito importante, porque existe a gente trabalha muito, a gente tem família, e tem que existir um terceiro momento de comunidade para as pessoas, né? Tem gente que, sei lá, vai fazer aula de dança, tem gente que comunidade, sabe? E a igreja funciona muito para algumas pessoas como um third place, né? Que é um termo que tem se usado muito na internet hoje em dia para falar sobre esse lugar de comunidade. Eu acho que a igreja ainda funciona para algumas pessoas. Obviamente, a gente tem que estar sempre ligado, porque, olha, é muito complicado. As pessoas, quando se encontram em um momento de vulnerabilidade, a igreja acaba se aproveitando. Algumas igrejas, tá? Não todas, acabam se aproveitando desses indivíduos. E aí é o que a gente tá falando aí, né? Que pega casa, dinheiro, enfim, promete mundos e fundos. Estão vendendo 1 metro quadrado no céu pro povo, gente. Gente, eu concordo com você quando você fala dessa questão da igreja e comunidade. Mas eu volto a falar. Você tem que estar sempre com um olho, aquele coisa que fala assim, um olho num padre e outro na mesa. Existe. Tá? Não é em uma religião, não é em duas, são em todas. Eu acredito sim que a igreja ainda pode oferecer coisas boas, mas a gente tem que estar com essa mentalidade que, assim, infelizmente, porque não deveria ser, porque é um lugar onde a gente vai pra adorar a Deus. O fato da gente ter que estar de olho é muito pesado. As pessoas vão pra igreja pra procurar Deus lá dentro. E aí, se você for numa igreja igual essa, do tipo que a gente tá falando, você vai encontrar Deus, você vai encontrar alguém no meio do caminho ali pra poder, dinheiro. É complicado, é um lugar que as pessoas deveriam se sentir seguras. E aí hoje em dia, no teu momento de fé, você tem que estar... Meu Deus, é muito complexo essa situação. É você olhando pra Deus e o outro aqui, cara, deixa eu olhar pro lado. Então às vezes é bom rezar em casa, gente. Deixa eu te falar, eu tinha um primo, que ele era pequenininho, e eu lembro que minha mãe tinha dado R$10 pra ele. Ele foi pra igreja, com a irmã dele, e eles eram evangélicos lá. E aí tem uma hora que o pastor fala assim, fecha o olho, a gente vai orar por vocês. E é aquela igreja que o pastor tá botando a mão na cabeça. E o povo cai. Menino, e ele assim, ó, ele bem novinho, e ele com os olhos assim abertos. Aí chegou uma pastora e falou pra ele assim, fecha o seu olho. Ele falou assim, não que vocês vão roubar meus R$10 que tá no meu bolso. Eu achei honesto. Eu não sei. Mas o bom de criança é isso, né? Criança não mente, é isso, amor. Eu tenho uma história de cair muito boa, cara. Eu fui uma vez, me convidaram. Eu era pré-adolescente, adolescente e tal, católico, mas, enfim, coisa de família. Só que aí uma vez um grupo de amigos que eram da igreja evangélica convidou a gente pra ir nessa igreja. E era dessas mais ferrenhas mesmo, dessas mais babadeiras. E aí, essa que o homem senta do lado, a mulher senta do outro, existem diversas, a gente respeita tudo, mas é assim, babado. E aí, dona Tiffany, escute. Chegava uma pastora, menina, e ela botava a mão na testa do povo e esse povo caía no chão. Eu falava, ela vai chegar em mim. Ela vai chegar em mim. Mulher, e eu não entendi o que tava acontecendo ali. Tu acredita que a hora que ela chegou em mim, eu fingi que caí, tive que fingir, gente, que caí pra não passar vergonha no meio do povo. Ela botou a mão na minha cara, eu fechei o olho e dei
Pof no chão. Atuação, né, amores? Esse de novo. Tô fazendo piada aqui, gente, porque a gente tem que fazer humor com tudo na vida, tá? Vocês param de ser engessados aí dentro de casa. Se vocês vierem reclamar da parte engraçada... Já tá no meu canal, já devia estar acostumado. Amor, vocês estão acostumando. Não, mas eu sei que tem uma parte séria desse pessoal que eles falam do toque do Espírito Santo, né? Que esse pessoal que cai em Cristo, não, cai no Espírito Santo, é uma coisa assim, né? E eu respeito muito, mesmo porque eu conheço um pessoal mais velho que leva isso muito a sério. Mas tem uma galera que faz chacoteira mesmo essas coisas aí. E pronto, gente, a vida é isso mesmo. Do meu coração e da minha coisa, sei eu. Tu já sentiu? Eu não me lembro. Teve uma vez, olha que memória que você puxou aqui agora em Dona Tífera, eu tô passado. Querida, teve uma vez, tava numa missa com a minha mãe. Nossa, eu nunca vou esquecer. A gente tava na Aparecidinha do Oeste, que é um distrito de Tuneiras. E ali eu senti um troço mais pesado, assim, que eu me lembro que eu fiquei muito emocionado. Tô lembrando aqui de memória agora, que você puxou essa gaveta do meu subconsciente aqui agora, hein? Porra! Querida. Ali eu lembro. Eu lembro ali e teve alguns outros momentos, mas... Em momento de igreja foi esse, que eu tava com minha mãe. Só tava eu e minha mãe nesse dia. Eu acho que era um dia de encontro, sabe? Que a igreja católica fazia muito encontro. Tipo, de sábado e domingo, sabe? Existia muito isso no passado. Eu não sei hoje em dia, porque não sou praticante de nenhuma religião. E aí eu fui com a minha mãe nesse lugar e senti alguma coisa diferente ali com questão a fé mesmo, tá? Não tinha nada de ninguém conduzindo nada. Era um momento só muito legal, muito bom. E eu lembro que eu me senti muito emocionado com o que estava acontecendo ali. E aí, outros momentos eu sentia o que eu senti espiritualmente, a presença de Deus, aí é no dia a dia comigo. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês, meu anjo. Se tem uma pessoa que tem conexão direta com ele, sou eu. Se eu pedir um negócio... No outro dia. É um grito. É um grito. Eu tenho até um pouco de receio, às vezes, das pessoas que botam o olho, eu desejo o meu mal. Porque meu anjo... Ele vem. Eu tenho uma proteção boa, Também. Chegar pra ele e falar assim, Deus, eu tô um pouco confusa. Me mostra aqui. Amor, é batata. Deus não tem aquele momento que a gente vai saturando, aí tipo, vai passando, fala, calma, vamos ver. Não, comigo... Eu pergunto um negócio pra ele, porque quando eu pergunto pra ele é que realmente já tá assim. Ele chega pra mim e fala assim, você quer que eu desenhe? Tá aqui, ó. Você tá ficando doida? Outra coisa também, a gente não precisa procurar, não. Não. Pra gente. Às vezes a gente não tá nem querendo saber. Não, às vezes eu nem... Ele é isso assim, mesmo. Menino não tá vem querendo saber, não, e cai no colo, né? É muito doido igual. Tem hora que quer uns negócios e fala assim, tu acredita nisso aqui? Eu já questionei a minha sanidade mental algumas vezes. Eu também. Essa conexão que o Leandro falou, eu acho que quando você esquece esse negócio de religião, igreja, não sei o quê, e você vive realmente no Deus que você acredita, muda muita coisa pra você, gente. Você já sentiu a presença do Espírito Santo que eles falam, né? Sabia que às vezes eu tenho até receio de falar assim? Porque não é um vocabulário que eu uso mais, sabe, Tiffany? Você sabe disso, eu não falo dessas coisas. Tipo, não. Eu tenho minha fé. Gente, ele nunca fala, tá? Eu não falo real. A gente tá falando aqui porque é um assunto específico. E aí, quando eu me ouço falando essas coisas, fala assim, opa, velho. Eu também. Hoje em dia é muita questão de fé, eu lido só direto com ele, menina. Não tem departamento no meio, sabe? Não trabalho com servidor público, não, meu amor. Eu trabalho direto com o dono. Mas você já teve esse sentir aí do pessoal que tem... Que às vezes é o que a gente fala que é a presença de Deus, né? Quando você sente a presença de Deus. Eu tenho bastante, assim. Eu acho que eu tive uns 3 ou 4 vezes na igreja mesmo. Mas você já teve aquele porradão? Eu acho pessoal que recebe uns porradão emocional mesmo, que às vezes o pessoal diz que muda até a existência da pessoa, depois dali é um divisor de águas, essas coisas todas. Sim, e eu acredito muito nisso, tá? Porque eu acho que tem uma coisa dentro da gente, eu não sei se você vai identificar isso, se você puxar na sua memória quando você sentiu a primeira vez lá na igreja. É uma emoção, uma coisa que vem tão visceral assim dentro de você, que não tem como você segurar. A lágrima tá caindo e você não sabe nem por que ela tá caindo. É uma coisa, eu não consigo explicar. E eu senti isso 3 vezes na igreja, acho que 3 ou 4 vezes por aí. Mas eu sinto todos os dias. Eu tenho, gente, pelo amor de Deus, cada um segue o que quiser, cada um faz o que quiser, pela misericórdia. Eu separo no meu dia, geralmente em torno de 30 minutos, 40, que é o momento que eu sento pra conversar com ele mesmo.
entendeu? Pra trocar aquela ideia, né, amor? Fala assim, olha, vamos aqui no bate-papo. E tem hora que a gente solta o verbo, viu? Conversa com ele e dá um grito e aí o grito vem de volta também. A gente chega e fala assim, mas o senhor, aí ele fala assim, mas vou estar aqui, meu anjo. Gente, eu vou ficar quieta, que toda vez que eu tô discutindo com ele, ele marca pra mim e faz, ela tá doida. Fale baixo, lá de cima, fale baixo. Você não lembra disso aqui, não? Ué, aí a gente reclamando com ele assim, tal coisa, eu não sei, não acredito que está acontecendo. Aí ele, oxi! Ele fala, você tá ficando doido. Isso aqui que você fez! Minha gente, esse cloud dele, esse storage dele não fica cheio, não. Quando a gente tá naquela... E você sabe, quando nós estamos assim naquela coisa, que ele bate papo com ele, ele chega e fala assim, mas você que pediu? O que é que tu rezou? Aí isso aqui não era teu sonho? Bicho, ele fala assim, que seja feita a tua vontade. Mas a gente esqueceu de dizer assim, se pudesse é a minha. A gente fala assim, que seja feita a tua vontade ali. Tá sendo, minha linda? Você tá ficando doida? Eu não tô te entendendo, não. Às vezes a gente pede coisas pro universo, por exemplo, a gente joga essa energia, ó. Eu, hoje em dia, chamo de universo, né? As pessoas chamam de Deus e tudo mais. E às vezes a gente pede um troço, naquele momento, aquele troço faz sentido pra gente. Passa 2 meses que você recebeu a graça, pra quem acredita em graça, ou então você recebeu o que você pediu pro universo, a energia veio, aí você não dá conta de receber o que você pediu? Calma aí. O que pediu? Oxê! Segura teus BO aí, meu anjo! Tu não pediu? Eu tenho uma amiga. Não era a graça que você queria? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, que no próximo homem que ela for pedir, ela vai desenhar uma lista. Ela chega, ela pede 3 coisas, o homem vem faltando a 4. Não vai ter. Ela fala pra tua amiga que não vai ter como encontrar todos os itens, não, amiga, que a pista tá salgada. Nem o lá de cima tá dando conta. Gata, Deus tá olhando pra sua lista e fala assim, gente, ela tá delusional. Mas voltando à coisa do Espírito Santo, vocês estão vendo aqui que a gente é bem doido, tá? A gente bate uma, volta pra outra e vambora. Mas vem acompanhando com a gente. Vem acompanhando vem junto. Vocês estão entendendo que a gente. Vambora. Vamos junto. E aí, quando eu tô fazendo meu devotion, que eu chamo de devoção, né? O momento de devoção a ele, cara, é nesse bate-bate, viu? Eu dou um grito lá, ele dá outro grito aqui, e aí quando ele dá o grito maior dele, eu começo a chorar. Não aguentou o rajadão, amiga? Aí ele fala assim, agora eu tô chorando. Ele tá chorando por quê? Não, Você não é grandiosa? Você não sobe e desce? Você não faz e acontece? Você não quis subir? Eu falo assim, eu já entendi. Tá bom, obrigada, bom dia. Existem algumas pessoas, e muitos dos nossos amigos, por exemplo, eles têm a espiritualidade muito aflorada. E tem mesmo. Mas não se sente bem na igreja, nenhuma instituição. O que você diria para essas pessoas, por exemplo? Faz em casa. Você não precisa... Se você não se sente bem na igreja, não vá. Não vá, porque aquilo ali é um lugar onde você procura Deus, outros deuses, em quem você acreditar. Não vá. Não vá. Sabe por quê? Porque você não tá fazendo nada. Você tá perdendo tempo, na verdade. Tá perdendo teu tempo. Tu que podia tempo a gente não anda tendo, né? Fica em casa, amor. Gente, faz tua oração em casa. Senta, faz a oração que você tiver que fazer em casa. Tá? Ou então, você que tá um pouco perdido com isso, vai fazer uma caridade. Faz um dia de serviço comunitário. Faz o bem pras pessoas. Faz uma caridade. Vai procura um hospital. Quando você fazer isso aí, você pode ter certeza que você já tá se comunicando com o universo de uma maneira... Tá botando o teu karma lá pra cima. O retorno vai ser sempre bom. Pode ter certeza. Vai, procura pessoas que precisam. Uma coisa que eu até falava pra muita minha mãe. Minha mãe dá amor pra todo mundo. Fala assim, dá amor pra quem quer receber amor. Procura um hospital, vai num asilo. Tem um monte de gente que foi abandonada lá. Dá amor pra esse povo. É isso que eles querem. E, cara, era uma coisa que me fazia muito bem. Eu tava no Brasil, tinha muitas aquelas discussões e tudo mais. A gente sempre fazia pra um asilo, pra uma coisa de criança. É a felicidade daquelas pessoas que foram abandonadas. Só de ver você ali, tentando fazer elas sorrirem por um minuto que seja, já era gratificante. E aí, amor, tu pode não acreditar em Deus. Nesse momento, tu tem mais ele do que quem tava lá dentro da igreja. Ah, sim. Eu tenho uma curiosidade. Você que agora tá mais de dentro da igreja evangélica e tudo mais, e não é chacota que eu vou falar aqui, tá? Porque é que o evangélico,
gosta de pregar em locais públicos para conversão de outras pessoas se a salvação é individual. Porque é que eles têm essa mania de ir para locais públicos, onde tem diversas pessoas de outras religiões, para ficar pregando a palavra de um Deus que às vezes as pessoas não estão interessadas em escutar? Por que eles têm esse interesse em salvar o outro e não a si próprio? Tem algumas partes da palavra que falam, tipo assim, pra gente entregar a palavra para as pessoas, né? Só que assim, não é a gente, eu não tenho que olhar pra você ou pra qualquer outra pessoa e falar assim, vem pra Deus. Não, amor. Não é isso. Deus vai ter o momento de cada um. Você acredita nele, o que você acreditar, minha gente, pelo amor de Deus. E ele mesmo vai falar. Ele mesmo vai tocar no coração daquela pessoa. O evangelho, eu acho, cara, que é uma necessidade. Eu vou te falar, eu já tô na igreja evangélica. A minha igreja, a igreja que eu faço parte, não faz isso. A gente não tem esse negócio de ir pra rua, gritar e tudo mais. Eu acho que mais pelo entendimento. A salvação, cada um vai ter o teu momento lá, ele vai. Aí, ó, vai passar tudo que tu fez aqui. Não adianta. Esse filme vai ser babado, hein? Não adianta você tá querendo expressar umas coisas. Às vezes a pessoa não sabe nem do que você tá gritando. E você tá gritando daquele jeito ali, a pessoa quer conhecer menos aí. Não faz sentido. Tem os evangélicos que fazem sim. Eu infelizmente, essa resposta pra você eu não vou ter, porque eu não sei o porquê. Eu realmente não entendo. Eu realmente queria saber de curiosidade, porque às vezes tem até um embasamento teórico, porque sei lá, às vezes. Cara, eu não. A Bíblia pede pra vocês fazerem isso? Eu não sei. Eu vou te falar, eu não entendo esse negócio. Tem uma coisa que fala assim, que o outro entenda a palavra de Deus. Mas é se o outro quiser, gente. Não é eu que vou forçar o outro ter, não. Não é eu estar no meio de uma praça, gritando, falando, gente, seguinte, Deus falou que metade vai pro inferno, metade vai pro céu, e olha, não sei o que, vocês têm que fazer isso. Gente, não. Aí eu volto naquela coisa que eu falei pra você no início. Deus é massa, velho. Cara top de linha. Fanbase que tá dando trabalho, né, menina? Muito. Porque daí, o que você vai fazer lá no meio da praça, gritando? Igual os dois. Não, eles vão pro metrô, gente. Eles fazem uma coisa. Onde eu não vou, eu olha. Gente, o metrô que eu não vou dentro da tua igreja dar grito, não, hein? 7, 8 horas da manhã, o povo tá dentro do metrô gritando. E é uma coisa de louco. Você nem tomou café ainda. Nem tomou café, a pessoa trabalhar, assim, o dia começando. Gente, vocês têm que entender que assim. Aí é um ponto que eu falo assim. Quem não tem conhecimento, faz assim. Eu não vou lá porque ele tá gritando aqui. Já pega um ranço. Exatamente. Na ranço vem na hora. Não quero estar aqui com você não, porque você grita e eu odeio. Gente, tem igreja, eu vou falando isso pra vocês. Olha lá, não vou julgar não. Eu aqui, pecadora, vambora. Tem igreja. Que aí você fala assim, vamos. Gente, vocês já sentiram que na igreja às vezes você quer um momento de paz, pra você conversar com lá de cima? Menina, tem umas igrejas. Menina, olha. Tem um menino agora na internet, não sei se você tá vendo. Menina, é um que fica fazendo caras e bocas. Olha, eu passei por aquilo ali, eu não dou conta desse povo. Pra mim, aquilo é tudo mentira. Ele falando que tava falando em língua. Ele falando inglês, falando não, King. Gente. É o King. Não, gente. E o anjo tá falando inglês agora? O anjo tá chacota. E você tem uma pessoa gritando desse jeito aqui? Eu falei assim, eu não consegui encontrar Deus, eu não consegui nem me encontrar com essa gritaria. Meu coisa da galera que vai por metrô, fala assim, amor, quem tá dentro do metrô 7 horas da manhã, ou se você tá no meio da rua 10 horas da manhã correndo pra procurar trabalho, você não vai encontrar Deus na gritaria. Então não faz sentido você tá no meio da gritaria lá gritando pro povo. Aí tem gente que vai olhar pra nós e fala assim, e o que Jesus fez na época dele? Você tem certeza que você leu direito? Não leu não, menina. Não li o besta. E aí, não leram não. Ixi, isso aí você pode ter certeza. Aí, que não leram foi nada. Você tá que é muito doido? Vem falar isso pra mim, eu li e eu tô assim, ó. Tô mentindo. Não tá batendo. Não tá aí. Não tá batendo. Gente, é uma coisa. Vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Um papo reto, hein? Gente, cuida da sua vida. Você tá tão preocupada em Deus te salvar, mulher? Então se salve. Mas sozinha. Você sabe o que eu acho engraçado? Eu devo ter perdido essa parte. Mas será que vem assim? Se você salvar 10, teu lugar tá garantido. Será que é a pista premium? Eu perdi, eu acho. Se você salvar 20, você vai pro VIP. Será que tem um troço assim? Não tô entendendo não, gente, o pessoal. Então fica aí o questionamento pra vocês, a reflexão, porque se ninguém contou pra vocês, é chato. Volta a falar que em vez de você trazer o pessoal pra perto de vocês, vocês estão expulsando, viu? Porque o povo corre. O povo não tá querendo nem ver vocês. Quando o povo pensa em sair do trabalho, fala assim,
Aí vai ter aquela pessoa gritando, que ódio! Você já criou ódio de você sem nem te conhecer. Pois é babado. Então fica aí a reflexão. Então, ó, pra gente finalizar aqui, vamos fazer um sumáriozinho do que a gente conversou. Então a gente já sabe que fé é diferente de religião. Se você tem fé, quer fazer o que você quiser da sua vida, faça, se conecte com quem você quiser. A gente, obviamente, fala tudo aqui de maneira dando risada, com muito humor. A gente é assim na vida, a gente é assim mesmo. Não vai mudar, tem pessoa mais assim. tranquila pra falar de religião do que eu e Tiffany, porque nós acreditamos em coisas completamente distintas. Apesar de a gente acreditar em Deus junto, a gente acredita em outras coisas de maneiras distintas. Então, só que esse foi um bate-papo mesmo, e pra gente se questionar, pra gente conversar sobre isso. É muito legal quando a gente vê outros pontos de vista com relação a fé, religião. O pessoal sempre fala, né? Religião e política não se discute. Aqui a gente discute sim. A gente discute até a sua vida, quem dirá fé e religião. Mulher, que isso? Acorde! Meu amor, muito obrigado pela sua participação aqui no meu canal. Foi muito legal mesmo. Adorei. Acho que a gente conversou pontos bem importantes, mas sem deixar da nossa risada, sem deixar de botar a gente mesmo, que eu acho que a gente é bem isso. Muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui hoje. Muito sucesso pra você. Gente, o Leandro, ele tem essa coisa assim. Eu vou ir de coisa, mas não existe pessoa mais iluminada. Assim, ele é maravilhoso, meus amores. E é desse jeito aí que vocês viram mesmo. Ele fala o que vem na cabeça. Eu agradeço muito a Deus, ele tem uma proteção lá de cima muito grande e que continue assim. Porque Amém. eu amo essa vibe de poder. Deus tá sempre com ele. E ele faz assim: Leandro, toma aqui, meu amor. Então, assim, receba! Tome nos seus peitos. E, cara, é muito sensacional. Que isso não mude nunca. Muito obrigada, amigo, mais uma vez pelo convite. Muito obrigado você. Eu vou deixar as redes sociais da Tiffany aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, se quiser dar um tapa na nossa cara, se quiser contradizer o que a gente falou aqui, você deixa nos comentários que a gente volta aqui e enfia a mão na sua cara também. Não tem problema. Se ficou até aqui, muito obrigado. Beijo. Vocês até mais. sobreviveram.